Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, o meu nome é Luiz e nesse vídeo eu vou falar das vezes em que Johnny Lawrence e Daniel LaRusso pisaram na bola com Miguel Dias e Robbie Keane. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Já falei em muitos outros vídeos que Miguel Dias é o aluno mais fiel do Johnny. É correto afirmar que aonde o Johnny vai, o Miguel vai atrás. Inclusive, o Miguel era o atual campeão do torneio regional pelo Cobra Kai, mas o Johnny foi expulso do Cobra Kai e o Miguel passou a ser o aluno mais forte do Presas de Águia. Se pararmos para pensar, o Miguel estava muito animado na quarta temporada e estava aprendendo Karate Miyagi-Do pela primeira vez. E ele estava se saindo muito bem até o Johnny começar a ter ciúmes da relação do Miguel com o LaRusso. Mesmo quando a fusão se desfez porque o Daniel acreditava que o Karate Presas de Águia não era necessário para combater o Cobra Kai e só o Miyagi-Do bastaria para vencer Tell e Silver, o Miguel continuou ao lado do Johnny no Karate Presas de Águia, mesmo que ele respeitasse muito o estilo de Daniel LaRusso. O Miguel encontrou em Johnny não só um sensei, mas também uma figura paterna. E até a sexta temporada o Miguel permanece fiel ao Johnny. Mas será se o Johnny permaneceria fiel ao Miguel? Quando o Miguel encontrou o Johnny pela primeira vez, ele não tinha ideia de que ele tinha encontrado um sensei que faria dele um dos melhores lutadores de Cobra Kai. Não podemos esquecer que o Johnny salvou o Miguel de continuar sendo espancado pela gangue do Kyler. O problema é que o Johnny continuava de boa vendo tudo aquilo acontecer e ele só se meteu naquela situação porque encostaram no carro dele. Quando o Miguel pediu para que o Johnny ensinasse Karate Cobra Kai para ele, o Johnny se negou, alegando que ele não lutava Karate há muito tempo. Provavelmente o Johnny não queria mais nada com o Karate. O problema é que depois o Johnny precisou levar o seu carro na concessionária do LaRusso. Na verdade ele nem sabia que o carro tinha ido parar lá, e lá ele se sentiu humilhado pelo seu antigo rival do Karate. O Johnny resolveu reabrir o dojo Cobra Kai e aceitou a proposta do Miguel para que o Johnny pudesse treiná-lo. E ali começava o nascimento de El Serpiente. O problema é que o Johnny só salvou o Miguel porque os caras encostaram no carro dele e ele só resolveu ajudar o garoto porque ele se sentiu humilhado pelo Daniel. Então não dá pra afirmar que o Johnny estava necessariamente ajudando o Miguel. Talvez ele só estivesse alimentando o seu ego, trazendo o Cobra Kai de volta para rivalizar com o Daniel LaRusso. Claro que depois disso o Johnny percebeu que o Miguel tinha muito futuro no Karatê. Mesmo com muitos alunos, o Johnny afirmou que só o Miguel teria alguma chance no torneio regional de Karatê. Uma coisa que eu discordo porque a Aisha quase venceu o Xander e o Falcão também era muito bom. Claro que o Johnny não contava com a participação de Robbie Keane naquele torneio. Sabemos que assim como Miguel e Falcão, Robbie Keane também estava muito acima do nível regional. Na primeira temporada, o Johnny foi muito prejudicado como sensei pelos ataques do Daniel, porque o Johnny estava realmente querendo mudar o Cobra Kai. No entanto, o Daniel não acreditava nisso e o atacava o tempo todo. Por conta disso, o Johnny oscilava entre o sensei acerte primeiro e sem compaixão e aquele sensei que estava disposto a mudar o estilo do Cobra Kai. Tanto que o Johnny confundiu seus alunos. Uma hora o Johnny dizia que eles deveriam ser sem compaixão e outra hora ele dizia que eles deveriam ter compaixão. E foi isso que prejudicou o Miguel na segunda temporada, porque o Miguel hesitou contra o Robbie Keane e acabou sofrendo o acidente. O mais correto seria o Johnny falar para os seus alunos que ele era pai de Robbie Keane e não ter deixado eles descobrirem, como se fosse uma verdadeira traição. E foi por isso que o Chris conseguiu manipular o Falcão, porque o Johnny confundiu demais a cabeça dos seus alunos. E mesmo assim o Miguel sempre esteve ao lado do Johnny, não permaneceu no Cobra Kai, ele seguiu o Johnny para o Presas de Águia. Tudo bem que o Johnny foi fundamental na recuperação do Miguel na terceira temporada, mas alguns fãs ainda dizem que o Johnny só fez aquilo porque ele estava muito preocupado porque ele tinha sido responsável pelo acidente do Miguel, ou pelo menos se sentia responsável. No entanto, nós sabemos que isso não é verdade e que o Johnny realmente gosta do Miguel como um filho. Como já foi dito, o Miguel estava se saindo muito bem aprendendo Karate Miyagi-Do com o LaRusso. No entanto, o Johnny sentiu ciúmes e ele não
não queria que aquela situação continuasse. O pior é que o Johnny não percebeu que estava acontecendo uma verdadeira troca ali. Enquanto o melhor aluno dele estava treinando com o Daniel, a Samantha estava muito interessada em aprender o Karate Cobra Kai ou Presas de Águia. Mesmo considerando que o ciúme foi um grande erro do Johnny, não posso jogar a culpa da fusão não ter dado certo somente nele. Afinal de contas, o Daniel deixou bem claro que o estilo Presas de Águia era desnecessário e que somente o Miyagi-Do poderia vencer o Cobra Kai. Como já dito, mesmo gostando muito de aprender o Karate Miyagi-Do, o Miguel seguiu o Johnny para o Presas de Águia. No entanto, o Johnny pisou na bola com o Miguel na quarta temporada. Tudo bem que o Johnny estava bêbado quando o Miguel disse que amava ele e ele disse: "Eu também te amo, Rob." Mas com certeza aquilo ali foi uma verdadeira tapa na cara do menino Dias, que provavelmente ali começou a pensar em conhecer a sua verdadeira história procurando seu pai. Outra coisa bem chata é que mais uma vez o Johnny estava colocando a sua rivalidade com o Daniel acima dos interesses do Miguel. Ou seja, qualquer vontade que o Miguel tivesse de vencer aquele torneio desapareceu por conta das atitudes do Johnny. Inclusive o próprio Johnny reconheceu isso quando ele foi atrás do Miguel no México. Quando achava que mais nada pudesse acontecer, o Johnny resolveu ignorar o Miguel no início do Sekai Taikai. Não podemos negar que o Miguel estava mantendo o nível enquanto a maioria dos lutadores do Miyagi-Do passavam vergonha no início do Sekai Taikai. No entanto, quando o Miguel foi falar do golpe que ele tinha aplicado, o Johnny simplesmente falou: "Não temos nada para comemorar, nós estamos na rabeira." Ou seja, o Miguel foi compartilhar uma conquista pessoal dele que tinha ido muito bem na luta e o Johnny simplesmente ignorou seu aluno. Tudo bem que o Johnny justificou que é como se ele estivesse mais preocupado com o Rob porque o Rob não tinha aquilo que o Miguel tinha. O Miguel ia para a faculdade e estava muito bem encaminhado, enquanto o Rob parecia estar perdido naquele torneio. Mas não podemos negar que algumas vezes o Sensei Lawrence pisou na bola com o Miguel Dias, e o Miguel sempre esteve ao lado do Johnny, nas horas boas ou ruins do dojo. Já falei muitas vezes que o Miguel foi o aluno mais maduro nesse Sekai Taikai. Ele não só resolveu apoiar o Rob, admitindo que o Rob era um verdadeiro líder, inclusive isso fez com que o Rob despertasse para o torneio. Miguel também serviu como um grande sensei para Johnny e Daniel quando os dois pareciam estar em crise mais uma vez. O novo teaser parece confirmar que o Miguel e o Johnny vão voltar para o Cobra Kai nessa parte 3 da sexta temporada de Cobra Kai. Ou seja, mais uma vez, aonde o Johnny for, Miguel vai atrás. Já a relação entre o Rob e Daniel LaRusso já não parece a mesma, mesmo depois que o Rob voltou para o Miyagi-Do. Mas isso é assunto para um novo vídeo. Mas qual é a sua opinião sobre a relação entre Johnny e Miguel? O Johnny realmente pisou na bola algumas vezes com o Miguel, mesmo o Miguel sendo muito fiel ao Johnny? Já deixa sua opinião aí nos comentários. Pra mim, Rob Kinn sempre foi a cara do Karate Miyagi-Do. Vê-lo na primeira temporada treinando estilo Daniel LaRusso nos anos 80 foi realmente nostálgico. Assim passei a torcer muito mais por esse personagem. Não posso negar que Miguel Dias, sendo uma versão do Daniel que foi para o Cobra Kai, também foi uma coisa muito nostálgica. Na primeira temporada de Cobra Kai, o Rob Kinn foi mostrado como um sério candidato a delinquente, e ele vivia cercado por más companhias, e até mesmo a sua mãe irresponsável pode ser incluída nesse pacote. Apesar de muito irresponsável, a mãe do Rob pelo menos esteve do lado dele enquanto o pai, Johnny Lawrence, o abandonou quando ele ainda era um bebê. Rob cresceu revoltado e se havia algum destino certo para ele na primeira temporada, com certeza seria o Cobra Kai. Porque assim como Miguel tinha tudo para entrar no dojo Miyagi-Do, o Rob tinha mais a cara do Cobra Kai porque ele era um jovem revoltado e agressivo. No entanto, o interessante em Cobra Kai sempre foi inverter os papéis. Assim como o Daniel sempre esteve atacando primeiro, mesmo estando do lado do Miyagi-Do, o Johnny muitas vezes evitou uma briga desnecessária com o LaRusso. Mas voltando ao Rob, ele começou a treinar Karate com o Daniel LaRusso no Miyagi-Do. É óbvio que o Rob procurou o LaRusso na primeira temporada de Cobra Kai porque ele sabia que o LaRusso era o rival de seu pai no Karatê. Ou seja, o Rob estava fazendo aquilo para afrontar o Johnny. Para piorar, o Daniel não sabia que o Rob era filho do Johnny e convidou o garoto para treinar Karate Miyagi-Do. Não poderia ser pior. Assim como o Sr. Miyagi fez com ele nos anos 80, o Daniel tinha a obrigação de ajudar Rob Kinn a controlar a sua agressividade. E para isso, o Miyagi-Do realmente era o caminho certo.
O problema é que depois o Johnny descobriu que o seu filho estava treinando com o Larusso e o atacou no dojo. O Daniel, que não sabia o que estava acontecendo, perguntou ao Rob se aquilo era um golpe e expulsou ele do dojo. Aquela foi a primeira vez que o Larusso pisou na bola com o Rob, porque ele nem mesmo deixou o garoto se explicar. Como no torneio regional de karatê nós tínhamos que ter Rob King contra Miguel, ou seja, Cobra Kai contra Miyagi-Do, o Rob se inscreveu no torneio como sem filiação. Mesmo assim, o Daniel estava lá para prestigiar a atuação do seu pupilo. A contragosto, porque o Daniel nem sabia que o Rob iria se inscrever naquele torneio. No entanto, para a surpresa do Daniel, o Rob lutou como um verdadeiro Miyagi-Do. Ele foi o exército de um homem só contra vários alunos do Cobra Kai. Isso lembra um certo Daniel Larusso dos anos 80 que venceu vários alunos do Cobra Kai antes de se sagrar campeão regional de karatê. Como tínhamos que ter uma certa nostalgia do primeiro Karate Kid, o Rob foi machucado pelo Falcão, assim como o Bob fez com o Daniel. No entanto, o Bob acertou a perna e o Falcão acertou o ombro. Com o ombro machucado, o Daniel resolveu assumir que era sensei do Rob, e esperávamos que ele fizesse a boa e velha técnica do Miyagi para recuperar seu aluno. No entanto, o Daniel não sabia fazer isso e acabou chamando o médico. E essa foi a primeira vez que nós percebemos que o Miyagi não ensinou tudo que ele sabia para o Daniel. Ou será que ele tentou ensinar e o Daniel não aprendeu? Infelizmente, para a decepção dos fãs do menino Kim, essa foi a primeira vez que ele perdeu um torneio. Na verdade, também foi a primeira vez que ele participou, mas foi a primeira vez que o Miyagi-Do perdeu um torneio. Na segunda temporada, o Rob continuou seu treinamento de Miyagi-Do, no entanto ele cometeu um erro que foi ficar com a filha do patrão. Patrão literalmente, porque além de trabalhar na concessionária do Larusso anteriormente, o Rob era o seu aluno no Miyagi-Do. Ficando com a Samantha, o Rob desviou seu foco do karatê. A segunda vez que o Larusso pisou na bola com o Rob foi justamente quando o Rob estava tentando proteger a Samantha, que tinha enchido a cara e não queria voltar para casa. Assim o Rob levou ela para a casa do Johnny, mas quando chegou lá o Daniel jogou toda a culpa no Johnny e no Rob não escutou ninguém e foi embora. O Rob mais uma vez tinha sido expulso do dojo e da casa dos Larussos. Depois da briga na escola e do acidente do Miguel, o Larusso resolveu procurar o Rob. Ele estava se sentindo culpado e queria que o Rob se entregasse para diminuir uma possível pena. Quando encontrou o menino Kim, o Larusso simplesmente entregou ele para a justiça e disse: vai ser melhor assim. Concordo com o Daniel, mas nós sabemos que o Daniel era responsável por boa parte do que estava acontecendo. Correção: toda vez que acontece algum acidente que é quase ou é fatal em Cobra Kai, foi por alguém brigando por causa da cena. Longe de mim jogar a culpa em cima da filha do Larusso, mas a verdade é que ela não tem sorte para essas coisas. Depois que o Rob saiu e estava na condicional, ele não queria mais nada com o Larusso nem com o Johnny e ele resolveu entrar para o Cobra Kai. É óbvio que o menino Kim não iria levar desaforo para casa e ele também deu troco no Larusso quando ensinou as técnicas do Miyagi-Do para os alunos do Cobra Kai. No entanto, as palavras do Daniel no torneio acabaram convencendo o menino Kim que ele estava no caminho errado e ele resolveu sair do Cobra Kai. Muitos fãs do Rob também consideram um desrespeito o Larusso entregar uma faixa igual a que o Sr. Miyagi entregou para ele em Karate Kid Parte 1 para o Miguel durante o seu treinamento. Não podemos esquecer que o Miguel estava treinando há pouquíssimo tempo com o Daniel e ele recebeu um símbolo muito importante que o Daniel tinha recebido no primeiro Karate Kid. Rob treinou com o Daniel a primeira temporada inteira e representou o Miyagi-Do no torneio e mesmo assim ele não recebeu. Na quinta temporada o Rob voltou para o Miyagi-Do e o Daniel teve a decência de pedir desculpas para ele. No entanto, o Rob reconheceu o quanto o Daniel tinha ajudado ele a se tornar uma pessoa melhor. Mas o mais engraçado é que depois de tudo isso, o relacionamento do Rob e do Daniel não foi mais o mesmo como nós vimos nas temporadas iniciais. Tudo bem que a quinta temporada focou na reconciliação do Miguel com o Rob e do Rob com o Johnny. Enquanto o Daniel vivia uma verdadeira confusão familiar, já que a Amanda estava praticamente ameaçando deixá-lo. Tanto que ela partiu com o Anthony e a Samantha para o encontro da Jessica e não levou o Daniel. O Daniel estava tão sem chão que ele levou um verdadeiro sacode de Terry Silver.
Não sem antes o Daniel ameaçar partir a cara do Johnny, que mais uma vez provou que ele estava muito mais controlado do que antes e resolveu aconselhar o LaRusso. O Daniel ajudou o Rob indiretamente porque deu a solução para o Johnny, que era o Miguel e o Rob lutarem até os dois se entenderem. Eu acreditei que nessa sexta temporada o Daniel e o Rob iriam se reaproximar, no entanto isso também não aconteceu. Depois que o Daniel descobriu a caixa de segredos do Sr. Miyagi, parece que nessa sexta temporada ele viveu para duas coisas: Sekai Taikai, entre aspas, e descobrir alguma coisa sobre o mistério do Sr. Miyagi. Sinceramente, eu não entendi qual era dos senseis. Eles viram que o Rob estava lutando no início da competição como um verdadeiro beisola e ninguém chegou para ele para conversar para saber por que ele estava tão distraído. O mais engraçado é que se os senseis não fizeram isso, o Miguel Dias fez e ele colocou o Rob no lugar que ele deveria estar, que era de um líder. Afinal de contas, o Rob ajudou muita gente durante Cobra Kai. Não tenho certeza se na parte 3 da sexta temporada de Cobra Kai, o Rob e o Daniel vão se reaproximar como aconteceu na primeira temporada. Mas você também acha que o Daniel pisou na bola com o menino Kim e está em falta com ele nessa sexta temporada? Já deixa sua opinião aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus permitir.